noite, minha querida Santa Catarina. Boa noite, Brasil. Estamos aqui hoje para apresentar um novo programa de televisão. Neste programa nós falaremos sobre educação, mercado, profissões e entretenimento. Eu sou Anelísio Machado e está entrando no ar pela Record News, o programa Profissionais de Sucesso. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para brilhantar o nosso primeiro encontro com profissionais de sucesso, trouxemos uma pessoa muito especial, referência em negócios, não somente em Joinville, Santa Catarina e no Brasil, mas também um destaque no mundo dos negócios internacionais. Estamos falando ninguém mais, ninguém menos que o professor, mestre, doutor Luiz Carlos Guedes, responsável pela área de inovação e pesquisa da Tupi S.A. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, Anelísio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa para podermos falar para o seu público e um pouco da experiência que eu vivi, uma experiência de vida, profissional, acadêmica, onde muitas coisas aconteceram nessa minha vida e eu acho que essa experiência ela pode ser hoje contada aqui de certa forma, dentro desse contexto que você apresentou. Estou aqui à sua disposição. Legal, professor Guedes, nós agradecemos muito por você aceitar o convite para dar a largada desse grande projeto e que esse projeto ele venha ao encontro de mostrar para a comunidade de Santa Catarina, né, como é possível para todos chegar ao topo. É lógico, muitas vezes a gente pensa que chegar ao topo é fazer um curso superior, uma pós-graduação e um mestrado e o mercado abre as portas. Mas por trás disso existe uma luta, existem os degraus a subir na escada. E a gente vai trazer um pouquinho disso do professor Guedes, para que todos de Santa Catarina possam acompanhar um pouquinho do que é possível. Professor Guedes, na sua vida você começou direto na área do processo de metalurgia, você tem a formação em engenharia, pós-graduação, mestrado, doutorado. Essa história, eu quando fui fazer engenharia, eu queria fazer engenharia. Eu não sabia exatamente, eu tinha algumas ideias de cursos, aqueles cursos básicos de civil, mecânica, química. E quando eu cheguei lá na USP, estudei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e tive algumas palestras dos diferentes cursos que eram oferecidos pela escola no primeiro ano. E quando eu vi o curso de metalurgia, que era um curso que eu desconhecia, eu não sabia da abrangência desse curso, e naquele momento, nos anos 70, isso foi em 1974, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, e a indústria siderúrgica do Brasil estava crescendo, as montadoras no Brasil também se desenvolvendo muito. Então, naquele momento, o curso de metalurgia me pareceu um curso que me ofereceriam oportunidades no mercado. E eu, mesmo sem conhecer, acabei escolhendo o curso de metalurgia, e durante o curso acabei me apaixonando pelo tema e estou nesse tema até hoje, de 74 até 2017, são muitos anos, são 43 anos, e eu estou muito feliz e aprendendo, ainda aprendendo, um eterno aprendiz nessa área. Legal, eu gostei de uma parte muito importante, professor Guedes. Me apaixonei pela profissão. É isso. Esse é o grande detalhe de quem busca uma profissão. Né? Muita gente, mas muita gente pergunta, mas Anelísio, qual seria, né, o curso que eu devo fazer para ter sucesso? E a resposta sempre é a mesma. Primeiro, aprende a gostar daquilo que você faz. E você foi feliz, né? Eu me apaixonei pela profissão que eu escolhi e nem conhecia direito. Nem conhecia. Não tinha na minha família, na minha relação de amigo, de amizades, não tinha nenhum engenheiro metalurgista, eu tinha parentes que trabalhavam nas montadoras, na Volkswagen, na Ford. Eu vivi em São Paulo, as montadoras estavam naquele momento todas lá. E eu, quando iniciei, e tive a oportunidade de ir para o IPT, um Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica dentro do campus da Universidade de São Paulo. Isso foi em 1976, então ainda estava iniciando o terceiro ano da faculdade. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio e no chamado, na época, agrupamento de fundição. E aí eu tive contato com a fundição, que eu também não conhecia, não sabia o que era uma fundição, nunca tinha entrado numa fundição. E lá eu aprendi
os fundamentos, aprendi a tecnologia de fundição e onde estou até hoje. Então, foi um início muito bonito, né, de ter aprendido e com pessoas importantes, pessoas de alto nível que me motivaram, que me ensinaram e que me tornaram esse seguidor, esse aprendiz da metalurgia até hoje. Tanto é que eu fiz mestrado, depois fiz na Escola Politécnica, Engenharia Metalúrgica, fiz o doutorado em Engenharia Metalúrgica e dei aula, né, por muitos anos todas as cadeiras relacionadas à metalurgia. E ainda hoje, como eu estou sempre procurando, lendo, aprendendo, e hoje com a tecnologia desenvolve muito rápido, hoje mais ainda, você tem que estar sempre atualizado e sempre procurando as coisas novas que estão em andamento, que estão em desenvolvimento. Bom, você teve o seu desenvolvimento na formação, é lógico, direto de engenharia, teve a felicidade da engenharia partir direto para o Instituto de Pesquisa Tecnológica, isso é fundamental, seria o ideal para que todo aluno que saísse de uma universidade, né, tivesse a oportunidade de continuar no segmento de pesquisa, e você teve essa felicidade. Mas depois de um certo tempo, parece que existia um convite para vir para a Tupi, né? A Tupi, eu tive uma ligação com o Joinville, ainda durante o curso, porque eu tive professores no meu curso de graduação que eram aqui de Joinville. O professor, Dr. Adolar Pisque, que era na época o diretor técnico da Tupi, ele era professor da Escola Politécnica da USP. E ele dava algumas cadeiras lá na graduação, e ele me conheceu e me convidou para vir, quando eu me formasse, vir para Joinville. Eu não aceitei no primeiro momento, continuei no IPT mais 5 anos, e depois de 5 anos eu decidi aceitar um dos convites da Tupi para trabalhar no Centro de Pesquisas da Tupi, que era um centro de pesquisas muito forte. Você perguntou por quê? Porque era uma referência. Os melhores profissionais da área de fundição do Brasil e talvez os melhores do mundo estavam aqui em Joinville trabalhando no Centro de Pesquisas da Tupi. Então, para mim foi uma honra ter vindo, me incorporar a esse grupo muito competente, e eu não tinha nenhum plano de quanto tempo eu ficaria, e já estou aqui há 33 anos, né, e acabei formando a minha família, criando minha família aqui em Joinville, fazendo uma carreira em Joinville, mas tudo começou pela pesquisa, sendo convidado a uma área de pesquisa, e onde eu acabei criando raízes aqui na cidade, na Tupi, e estou aqui até hoje. E a formação não parou por aí também, né, Guedes? Pelo que a gente viu, você tem a formação de mestre, de doutor, e isso é importante que as pessoas percebam, que não existe um momento que você deve parar na vida, e sim deve continuar. Parar significa ficar para trás, né? E você teve essa felicidade de desenvolver esse trabalho além, e pelo que a gente percebe, inclusive, através dessa informação toda e esse conhecimento, ocupar funções estratégicas, inclusive da Tupi, né? Como eu estava em pesquisa, eu acabei fazendo mestrado, acabei fazendo doutorado, me especializando, mas eu depois percebi que isso não é importante somente para quem trabalha em pesquisa. Eu sempre procurei incentivar todas as pessoas que trabalhavam comigo, os engenheiros, para que também continuassem a sua formação acadêmica, que fizessem cursos de pós-graduação e os cursos regulares de mestrado e doutorado. E nós tivemos na Tupi muitos que seguiram esse caminho e que hoje também estão em posições estratégicas da empresa, posições de tecnologia. E isso, pelo fato de ser um especialista, isso não fez com que eu não tivesse oportunidades na área da gestão. E eu, depois de sair do centro de pesquisas, eu acabei ocupando cargos nas áreas de engenharia inicialmente, e depois eu fui ser gestor de unidades de negócio. Nós estávamos naquela época divididos em unidades de empreendimento, unidades de negócio. Eu fui gestor de algumas unidades de negócio. Depois eu fui convidado a ser vice-presidente toda a parte operacional, de todas as operações da Tupi, de todas as plantas no Brasil, quando nós ainda tínhamos operações só no Brasil, e era responsável por todas as engenharias. Então eu passei de um especialista, pesquisador de um centro de pesquisas, a um gestor, a um vice-presidente, fazendo parte da diretoria corporativa de uma grande empresa como a Tupi, que depois se tornou uma multinacional. Aí tem todo esse projeto do México, que a gente pode também conversar, mas eu acabei criando uma competência
em outras áreas de business, área de negócio e área de gestão. Então, não é porque alguém vai fazer uma pós-graduação ou fazer um mestrado e um doutorado, é que está limitado a atividades só acadêmicas, atividades técnicas. Isso abre, pelo contrário, isso acaba ampliando as oportunidades para a ocupação de posições na sua carreira. É por aí mesmo, né, professor Guedes? É importante, eu chamo professor Guedes, né? Em primeiro lugar, pelo respeito que eu tenho por quem já ocupou uma carreira de professor, a importância de ser professor. E eu sempre falo professor, não é para alguém que está passando conteúdo para alguém, mas é alguém que tem paixão por passar alguma coisa para o próximo, para que a pessoa cresça também. E conhecendo o professor Guedes como eu conheço, isso está dentro dele. E essa função, né, do professor Guedes, na Tupi, mostrando esse crescimento contínuo, não só em função da formação que ele teve, mas sim em função da visão periférica, né, do mundo dos negócios, é que fez com que ele tivesse a oportunidade de crescer. Porque se ele tivesse limitado a uma engenharia, né, seria talvez um dos grandes pesquisadores, mas limitado a um segmento da pesquisa. E você resolveu avançar um pouquinho mais, ir um pouco mais longe, né? E isso que é o interessante. A tua carreira profissional não para na faculdade, não para na pós-graduação e nem no doutorado, que é o título hoje, né, dos máximos que pode alcançar na carreira. Mas e quando eu achei a necessidade de uma formação complementar ao que eu sabia, eu fui fazer um MBA. Então, depois de ter feito o mestrado e doutorado, ainda fui para um MBA, porque os novos cursos de MBA muito bons, né, para uma formação de um gestor, eu voltei a sentar numa cadeira, né, para fazer um MBA, para me qualificar, porque eu percebi que tinha algumas lacunas, alguns gaps de conhecimento que eu fui preencher. Então a vida vai te ensinando, vai te mostrando as suas deficiências, e aí você tem que ir à busca, né, dessas soluções, desses cursos, e quem pode te ajudar na complementação da sua formação. E uma situação interessante que você também ressalta, né? Em um determinado momento de uma pessoa que já chegou a vice-presidente de na época, Grupo Tupi, hoje com mudanças, mas na época, Grupo Tupi, isso, com quantos mil funcionários? Nós chegamos aqui em Joinville, em Mauá, a 8, 9 mil funcionários. E em termos de mundo? Aí, quando agregamos o México, mais 3.500 do México, foram 12.500 funcionários. E ele chega e diz, eu precisei fazer mais um MBA porque eu senti necessidade de aperfeiçoar. Essa é a diferença das pessoas de sucesso. Eu acho que é a busca, você ter análise crítica, ter a humildade de assumir que você não sabe tudo. E alguns conhecimentos, eles são necessários. E se são necessários, você tem que ir à busca deles. Você tem que ir à busca daquilo que te completa como profissional. Então eu nunca deixei de ler, deixei de estudar, de procurar ajuda com profissionais que são os especialistas em determinadas áreas, porque o mundo está mudando tanto, Annelise, você sabe disso, você está na área da educação, as coisas estão mudando tanto que diplomas deviam ter validade, né? Porque alguns cursos eles perdem a validade, porque as coisas mudam tanto que você precisa reaprender tudo. Então eu acho que o que as pessoas têm que receber como mensagem é que não tem que parar nunca de estudar. Quer dizer, o estudo ele é contínuo, a informação, a busca da informação, ela é para sempre. Eu tenho mais de 40 anos de carreira, tenho 62 anos de idade e ainda sinto que tenho que muito aprender e hoje vim de uma viagem, comprei livros, estou lendo livros técnicos, livros de coisas novas, de novas tecnologias. Então eu acho que essa é a busca e cada vez mais, o mundo está mudando tanto, está em uma transformação de tecnologia tão grande que essa busca tem que ser ainda mais intensa do que foi no início da minha carreira. Como a gente pôde perceber, a paixão por educação, né? Guedes, professor Guedes, né? Uma pessoa que dispensa, né? Quem conhece pessoalmente sabe, né, do quanto você é apaixonado por educação, tanto que na função de vice-presidente de uma empresa tamanho Tupi, uma referência mundial, pelo que a gente tem a informação, você não era muito de ficar no gabinete, você gostava
Não, nunca fui mesmo. Eu sempre gostei de estar no chão de fábrica, estar com a minha equipe. Só tem sucesso quem tem uma boa equipe. Você sabe muito bem disso, né? Então, eu acho que todos os bons gestores sabem disso. Você tem que ter uma equipe bem formada, bem treinada, pessoas competentes, e aí você vai buscar resultado. Mas para isso não é só essa tua equipe buscar a sua formação. Você tem que ajudá-los a isso. E como ajudá-los? Então, eu sempre procurei estar próximo, identificar as necessidades dos profissionais e sugerir que treinamentos específicos fossem dados. Eu solicitava a recursos humanos, programas de treinamento específicos para os membros da equipe, e porque eram áreas diferentes. Algumas eram áreas de relacionamento de produção, relação com pessoas, relacionamento interpessoal, outros eram áreas técnicas, outros áreas mais de planejamento. Então, eu sempre procurava identificar e oferecer a eles que essa possibilidade de terem uma boa formação e de melhorarem, porque assim, essa era a forma de obter resultado. A gente só obtém resultado através das pessoas, através de equipes competentes, né, times competentes. Trabalhar em equipe, trabalhar como time, e não dá para trabalhar em time você ficando no gabinete e teu time lá no campo, você na arquibancada assistindo o jogo. Você tem que entrar em campo e jogar junto, como você faz, né? Você faz o teu time, você entra em campo, joga junto. Esse é um símbolo, é uma metáfora muito importante, Andrés, muito importante. E eu usava muito isso, falava, vamos sair da arquibancada e vamos para o campo, vamos jogar todos juntos. Problema de um é problema de todos estão na mesma, com o coração batendo na mesma velocidade, todo mundo sentindo os problemas em conjunto. E esse é o resultado do sucesso. E nessa trajetória, né, teve um momento que a Tupi parou a parte do centro de pesquisa, né? Isso foi nos anos, uma das crises, nós tivemos algumas crises, ainda era da família Schmidt, que eram os donos, era uma empresa familiar. Em 95, a empresa foi vendida para os fundos de pensão, para a Previ, para Telos, Aeros e o BNDES, que era o BNDESPAR, o braço de investimento do BNDES. E um pouco depois dessa aquisição, o centro de pesquisas foi fechado, as instalações foram transferidas para a antiga Escola Técnica Tupi, hoje é a Ciesc, e nós ficamos por um período, todos os profissionais, os bons profissionais do centro de pesquisa foram transferidos para dentro da fábrica da Tupi, então porque era do outro lado da rua, então eles atravessaram a rua e foram trabalhar na fábrica, nos laboratórios, as equipes de engenharia, e nós desenvolvíamos, eu sempre digo clandestinamente, né, nós fazíamos alguns trabalhos de pesquisa, porque isso estava no nosso DNA, estava no nosso sangue, a gente sabia que precisava fazer. E nós fazíamos, além das nossas atividades rotineiras, ainda fazíamos alguns trabalhos de desenvolvimento, alguns trabalhos de pesquisa. Até que, mais recentemente, quando aí teve uma fase, aí, depois a gente pode falar disso, da aquisição lá do México, foi um trabalho importante, um crescimento importante da Tupi. Quando eu voltei do México, eu tive o desafio de recriar essa atividade de pesquisa. E aí foi um novo modelo, eu propus um modelo diferente, um modelo de criação de uma rede e indo à busca das competências onde elas estiverem, seja no Brasil, no exterior, em qualquer parte do mundo. Nós identificávamos os profissionais, os grupos de pesquisa, os institutos, universidades que desenvolviam trabalhos de interesse da empresa, e eu fui à busca desses grupos. Hoje eu tenho uma rede aí de 22 instituições, 8 países. As pessoas, muitas vezes, elas não têm a informação precisa, né? Às vezes é o rádio peão que se fala, que a informação vem distorcida, é o telefone sem fio, aquela palavra do cotidiano, né? Que se fala, mas a informação, às vezes, ela não é muito precisa, porque quem pensa que Tupi hoje não tem centro de pesquisa, justamente em algo diferente, né? Pelo que percebe-se, você hoje é um cidadão do mundo na busca da informação do mundo e não mais limitada à unidade Joinville. Hoje nós temos muito mais pessoas capacitadas, competentes no mundo trabalhando em pesquisa do que nós tínhamos quando nós tínhamos um prédio aqui com laboratórios, com algumas pessoas aqui trabalhando. Hoje nós temos os melhores profissionais do mundo, professores
doutores de universidades renomadas no mundo, trabalhando em temas da Tupi, trabalhando lá com estudantes de doutorado, pós-doutorado nessas universidades, trabalhando em temas que são do nosso interesse. Então esse foi o modelo. Nós não temos fisicamente um prédio fazendo pesquisa, mas eu tenho, como eu disse, 22 instituições, a Tupi tem 22 instituições trabalhando em temas do nosso interesse. Então eu acho que isso ampliou muito o nosso campo de atuação, ampliou porque eles têm culturas diferentes, países diferentes, com visões diferentes, equipamentos sofisticados, equipamentos de última geração, que nós jamais teríamos condições de manter isso, de comprar de todos esses equipamentos e montar laboratórios aqui em Joinville. Então eu acho que essa foi uma estratégia importante e que tem dado muito resultado. E para essa brincadeira, né? Brincadeira que é muito séria, dirigentes da Tupi, em comum acordo, né, escolheram uma pessoa apaixonada pela pesquisa, uma pessoa apaixonada pela educação, pela universidade, para que fizesse esse trabalho e fosse o líder desse projeto de pesquisa e inovação da indústria Tupi, né? Você percebeu que eu comecei a carreira como pesquisador, fui para a fábrica, fui para engenharia, passei por áreas de negócio e voltei agora em final da carreira, a área de pesquisa, a área da competência, onde eu iniciei a carreira, né? E estou muito feliz por isso, né? Esse momento é um momento muito rico, né? Então eu tenho a possibilidade de usar toda a minha experiência, minha bagagem de 40 anos em fundição, para estar orientando, estar trabalhando junto com pesquisadores, jovens alguns, outros com mais experiência, mas de estar ajudando jovens estudantes nas universidades a se desenvolverem, fazerem os seus mestrados e doutorados, com alguma experiência, levando alguma experiência do que eu aprendi nesses 40 anos. Nesse tempo que você trabalhou e ainda atua dentro do grupo Tupi, da Tupi S.A., essa empresa multinacional, você teve como vice-presidente a participação direta em todos os processos e sempre, como você citou, preocupado com o bem-estar das pessoas. Né? Esse bem-estar das pessoas, você falou em participar mais ativamente dentro do chão de fábrica, mas se limitava só a isso? Até onde ia mais ainda? Para que as pessoas estejam motivadas, elas têm que estar bem, felizes, né? Realizadas, você tem que oferecer lazer para essas pessoas, elas têm que se sentir bem informadas, e aí a parte acadêmica, de formação, e uma parte de se sentir bem. Então, o que nós podemos oferecer para essas pessoas se sentirem bem? Uma das formas de unir as pessoas, as suas famílias, seus familiares, de termos uma proximidade maior com as pessoas, era através da Associação Atlética Tupi, através do incentivo ao esporte, à prática do esporte, com os torneios internos, com a formação de equipes que representam a Tupi nos campeonatos da cidade, salindo de futsal, de vôlei, basquete, e a primeirona, né, o time de futebol, que é o carro-chefe, já tem uma história aí, que a Associação Atlética teve até time profissional, eu não estava aqui, mas o pessoal mais antigo sabe disso. Então essa equipe profissional criou um símbolo, né, de que a Associação Atlética Tupi sempre teria bons times de futebol. E nós sempre incentivamos, eu fui sempre um incentivador, fui um jogador medíocre, né, mas sempre gostei de futebol, e então eu sempre já me aproximei, desde que vim para Joinville, me aproximei da associação, fui atleta da associação, e veterano, e apoiava esses esportes internos, né, como uma forma de comunicação. Eu acho que essa é uma forma muito importante, porque as pessoas passam a ser não só aquele funcionário da máquina ABC, mas eles eram o meu amigo de fora, que eu conhecia do final de semana, dos jogos, aquela aproximação. Então, cria uma relação, cria um vínculo entre as pessoas que vai muito além só do trabalho. E aí as pessoas começam a dar aquele algo mais, começam a se dedicar, né, de corpo e alma, e aí você consegue formar uma equipe. Aí quando você forma uma equipe, aí é só mostrar o caminho certo que as coisas vão acontecer. O Guedes agora mexeu num negócio que também mexeu comigo, né, Guedes? Mexeu comigo também. O esporte, sabe que é uma coisa fantástica. Eu sou suspeito de falar, né? Eu adoro esporte, meu sonho de ser jogador profissional eu consegui realizar, né? Mas o time que você torce,
Olha, eu, como paulistano que sou, lá do bairro do Ipiranga, nasci e cresci em São Paulo, e como a grande maioria dos paulistanos, eu sou corintiano. Eita, meu Deus do céu! Então eu sou um corintiano, que não precisa dizer que é fanático, porque todo corintiano é fanático, né? Então, principalmente quem nasce em São Paulo, né? Continuo gostando, seguindo o Corinthians. Claro que o Joinville, também aprendi a gostar do Joinville, do time da Tupi, como nós já falamos, eu sou um torcedor da Tupi, do Joinville. E o Corinthians é aquele que, né, do berço lá, que veio da família de corintianos, né? Família tradicional de São Paulo, todos gostavam de futebol na família, e eu sou até hoje um apaixonado pelo Corinthians. Sofredor, já fui sofredor, hoje não mais, hoje nós somos vencedores. A diferença, né, Guedes, é a maturidade, né, de saber torcer também, né? Quando você diz fanático pelo Corinthians, mas o fanatismo é aquele fanático de você se sentir bem assistindo um jogo do Corinthians, mas... O fanatismo é não perder um jogo, não deixar de assistir, não deixar de ver as notícias. Exato. E sempre respeitando todas as maturidade, torcidas, né? Nós já fomos assistir jogo junto, né, na Arena aqui em Joinville, e assim, com aquela descontração de ir lá assistir um espetáculo. Ver o jogo e assistir a um espetáculo. E esse é um momento também importante. Eu acho que todos nós, falando da vida profissional, nós precisamos desses momentos. Momento de descontração, não dá para ficar pensando só no trabalho, tem que sair. Isso para mim era uma válvula de escape, sempre foi e continua sendo uma válvula de escape. O esporte é a melhor forma de você aliviar todas essas tensões do trabalho, dos desafios, que a vida é complicada, a economia no Brasil sempre complicada, sempre com problemas pela frente, mas essas atividades fora do trabalho trazem esse alívio, e o esporte é o melhor deles, né? Não tem nada como o esporte. Claro que nada como você, um presidente que bate pênalti, aparece no Sport TV fazendo gol, né? Não precisa ser tudo isso, né? Mas só praticar o esporte já está bom. Na verdade, Guedes, eu fico feliz, né, quando eu encontro pessoas que tiveram na sua trajetória o estudo, um trabalho sério, um crescimento profissional, e também nunca deixaram de lado de praticar esporte, de se divertir. Algumas pessoas acham que não tem tempo para estudar, né? Você mostra que teve tempo para trabalhar, para estudar, para se desenvolver, para conhecer o mundo, porque você teve essa felicidade e tem hoje essa felicidade de conhecer o mundo através do projeto, né? Um projeto de inovação, de pesquisa, desenvolvimento, de uma empresa referência mundial, né? E mesmo assim, ele continua sendo essa pessoa simples que todo mundo conhece, o pessoal de Joinville principalmente conhece, todo mundo sabe, essa pessoa que você encontra lá no campo de futebol, né? Que encontra tomando um refrigerante com a gente naquela hora de folga, bem geladinha, né? Essa é a diferença que a gente quer trazer para você que está nos assistindo, né? Desses profissionais verdadeiramente de sucesso. Pessoas que não são só sucesso porque aumentaram o seu salário. Não são sucesso porque conseguiram estudar e chegaram a um doutorado, a um mestrado, a MBA ou qualquer outra profissão que tiveram. Mas porque eles realmente são pessoas que fazem uma transformação na vida profissional, na vida familiar e na vida social. Estamos aqui hoje, encerrando esse programa com um profissional de sucesso, Luiz Carlos Guedes. Muito obrigado pela presença conosco. Olha, eu me sinto realizado ao entrevistar essa pessoa fantástica. Obrigado e tenha muito sucesso. Muito obrigado, Nelis. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco, né, da minha carreira, das minhas experiências. Estou à sua disposição. Sempre que me convidar, estarei aqui com o maior prazer. É isso aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa, sábado que vem, 22 horas.